Minasan, tudo certinho com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Hoje eu estou aqui para contar o capítulo 30, porque o brasileiro sem descendência japonesa decide morar nesse país chamado Japão. Hoje eu estou aqui, gente, no porto de Yokkaichi, onde tem esse mirante aqui maravilhoso que dá para ver toda a península aqui de Yokkaichi. Hoje o dia está um pouco frio, mas ensolarado, graças a Deus. Gente, eu quero reprisar o vídeo anterior, onde eu falei que eu não casei com o príncipe encantado, na qual eu estava prestes a se casar. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, até o trabalho que eu entrei, o último, não foi fácil eu entrar naquele trabalho. Eu vou explicar por quê. Quando eu fui procurar esse trabalho, que ganhava um pouquinho mais, junto a uma outra mulher que não tinha filhos. E com certeza o dono da empresa ia preferir pegar ela, porque quem tem criança geralmente precisa faltar. Então, quando entramos ali para fazer a entrevista, eu e ela, eu estava crente que eu não ia ocupar a vaga devido o que eu já disse para vocês. Realmente ela foi a escolhida. Eu não me surpreendi nem um pouco, né? Já era óbvio que isso ia acontecer. Mas para minha surpresa, gente, no final da entrevista, mesmo ela passando, ela decidiu que ela não ia aceitar o serviço porque a casa dela ficava um pouco longe. Sendo assim, a vaga ficou para mim. E eu não tinha condições de sustentar os meus filhos somente com o trabalho daquela fábrica. Foi quando eu decidi que eu ia trocar o meu carro, que na época eu tinha uma Wagon Aro, parecida com essa que está aqui na foto. Esse carro eu tinha tirado zero também, mas já fazia 7 anos que eu usava ele. Lembram que nos vídeos anteriores eu contei que eu comprei um Fit Zero no meu nome e quem usava era o príncipe encantado, na qual eu estava prestes a me casar? Pois bem, eu estava com um carro mais velho, um carro de baixa potência, porém isso não era o problema. Eu decidi, gente, que eu ia trocar a Wagon Aro que eu estava por uma Wagon grande. Porque como eu já estava acostumada a trabalhar vendendo roupas, o que eu pensei? Eu faço uma loja ambulante. Eu coloco tudo dentro desse carro e vou vendendo na casa das pessoas que eu já estava acostumada. E eu penso que seria uma boa ideia. Dia de semana eu trabalharia na fábrica e os finais de semana eu trabalharia com uma loja ambulante. Os meus planos até que estavam bons. Até o que conversando com um amigo meu, ele sugeriu um outro amigo, dizendo que ele tinha uma Wagon, na época uma Serena antiga, e que ele queria fazer negócio comigo. Gente, eu não entendo nada de carro. Quando ele chegou, eu lembro que nesse dia eu estava arrumando as coisas dentro do apartamento, porque eu tinha acabado de mudar. Eu não tinha quase nada dentro daquela casa ainda. E ele chegou com aquela Wagon antiga, já estava um pouco velha. O meu carro é menos potência, porém é um carro que eu tirei zero, era bem cuidado. E eu lembro que eu disse para ele assim, olha, eu acabei de me mudar, eu acabei de me separar. E como você está vendo aqui, ó, dentro da minha casa, eu tô com 3 filhos, 2 na idade escolar e um que é um bebezinho ainda. Por favor, se esse carro que você está me passando tiver algum problema, não faça negócio comigo, porque eu não entendo nada de carro. E ele disse para mim, gente, que o carro não tinha problema nenhum. Eu acreditei, troquei o carro com ele na chave, ele foi embora. Eu entrei para dentro de casa e eu estava bastante feliz, porque agora a minha vida ia dar uma virada de chave. Foi quando no outro dia eu coloquei todas as coisas que eu tinha ali para vender, que sobrou da loja, e algumas coisas que eu já tinha comprado para poder revender, e saí. Eu andei mais ou menos, gente, 2 km com a Wagon, quando ela simplesmente parou de funcionar. Eu não sabia o que era, eu liguei para o rapaz
e falei para ele, olha, a vagon que você acabou de trocar comigo, ela parou de funcionar. Ele disse para mim que estava sem água, que o motor tinha fervido e que era simplesmente colocar água que tudo voltaria ao normal. Pois bem, naquela tarde ela funcionou um pouco e depois ela parou, gente. Parou de funcionar de verdade. Aí eu esperei passar outro dia, porque já era bem tarde, e liguei para o rapaz para ele me explicar o que estava acontecendo. Ele disse que a vagon não tinha problema nenhum, e aí que eu levasse numa autorizada para poder confirmar o que ele estava dizendo. Quando eu levei a vagon na autorizada da Nissan, gente, sabe o que aconteceu? Eles falaram para mim que a vagon estava condenada, que a vagon estava com problema sério e que aquela vagon era para jogar no lixo porque não tinha o que fazer. Eu corri e liguei para o rapaz que trocou comigo a vagon e ele já não estava mais no Japão. Ele fez tudo ali, caso pensado, caso premeditado, aonde ele trocou o carro comigo, sabendo que o carro estava ruim, sabendo que o carro estava condenado, ele já estava com passagem marcada para o Brasil e eu não podia mais fazer nada. Mas isso aí não era o pior do que ele fez. Ele pegou o meu carro, que eu troquei com ele, que ainda não tínhamos trocado de nomes, e em seguida vendeu para um jovem que morava na época em Toyokawa. Eu não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo, fiquei desesperada, não tinha o que fazer. Agora eu tinha mudado para um apartamento onde eu não tinha quase nada, principalmente comida. Como eu disse, com 2 filhos em época escolar, um no Shogaku e outro no Chugaku. E agora, para completar, eu estava sem carro. Eu acho que qualquer um piraria na minha pele. Gente, eu não tinha mais nada. O que eu ia fazer? Para quem eu ia reclamar se o cara já tinha ido embora para o Brasil? E eu lembro, pessoal, que eu fui trabalhar no outro dia, muito triste, mas muito triste mesmo. Eu estava no fundo do poço, eu estava sem esperança. Como eu ia trabalhar se eu não tinha carro para ir? Se na época eu não pilotava moto, se eu não tinha nada. Foi quando eu parei em uma calçada e naquele dia eu pedi algo para Deus. E só uma pessoa que está no fundo do poço pede. Eu cheguei a pedir para Deus que Ele tirasse a minha vida e tirasse a vida dos meus filhos. Eu jamais pensaria em suicídio. Mas a dor era tão grande, gente. Que eu pensei, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai ficar com os meus filhos? E os pensamentos, ele vinha na minha cabeça, eu não conseguia conter. Eu só queria que aquela dor acabasse. Então eu pedi esse absurdo para Deus, eu não pensei nas outras pessoas, na minha mãe. Eu só queria que aquilo acabasse. E eu acho que a única maneira de aquilo acabar era se Deus tirasse a minha vida e a vida dos meus filhos. Gente, quando uma pessoa ela fala que ela quer morrer, ela não quer morrer. Ela quer que aquela dor passe. É só isso. Mas infelizmente muitas pessoas não têm forças para seguir em frente. E acaba tirando a sua própria vida e a vida até dos seus filhos, como acontece muito aqui no Japão.
O que me segurava, gente? Era a minha fé no meu Deus. Era tantas coisas que eu tinha que pensar, porque o pai do meu filho, do meu quarto filho, disse que não ajudaria. Como eu disse no outro vídeo, eu tinha uma creche para pagar de 50 mil ien. Eu tinha acabado de me mudar, não era apartamento do estado, o aluguel ali era caro. Gente, olha, não é fácil. Só quem está na pele sabe. Muitas pessoas julgam as outras e dizendo: mas por que você ficou tanto tempo em um relacionamento? Como eu dizia isso para minha mãe. Minha mãe vivia com o meu pai um relacionamento ruim, onde ele bebia muito, ele batia muito nela, ele atraía. E eu olhava aquilo e falava para ela: por que a senhora não larga dele? Viveu essa história durante tanto tempo. Gente, só quem está dentro sabe os motivos. Nós que estamos aqui fora, olhamos na nossa visão, não na visão de quem está dentro da situação. Então eu aprendi que hoje eu não julgo mais ninguém, porque cada um sabe o que passa. Foi quando, gente, o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, eu digo, porque da mesma forma que eu acredito que existe um Deus Supremo, também acredito no reino espiritual, que existe o tanto quanto esse reino físico. E ele tenta o tempo todo nos tirar do foco, nos tirar da nossa fé que temos em Deus. Esse é o trabalho dele. Teve um final de semana, depois que eu tinha perdido o carro, tudo, sem saber o que fazer, eu fui até um lugar comer um lamen. Aparentemente um lugar sossegado. Tinha o barzinho onde tinha umas bebidas, mas servia lamen, servia outros tipos de comida japonesa. Quando eu cheguei com uma amiga minha, a Maitê, se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar disso. O dono do bar chegou até mim e falou assim: olha, moça, você é brasileira pura, tem um biotipo um pouco diferente e eu queria fazer uma proposta de trabalho para você. Bom, eu fiquei feliz e perguntei para ele qual a proposta de trabalho. A proposta de trabalho para mim era que eu trabalhasse naquele bar, onde eu ia ficar somente na porta ou sentado ali nas mesas para poder atrair clientes, ou seja, conversar com os clientes, porque ele disse que eu era uma pessoa extrovertida e que eu ia atrair bastante gente para o comércio dele. Bom, gente, o salário era surreal. Ele ia me pagar um salário muito bom e era quase que uma proposta irrecusável, devido à situação financeira que eu estava vivendo naquele momento. Disse para ele que eu ia pensar, era só eu ficar na porta de um restaurante, onde tinha aquelas bebidas, e eu só ia ficar ali, irachai-masen. Depois eu fui investigar um pouquinho, e é como se fosse para eu trabalhar como uma acompanhante dos rapazes que chegavam ali. Eu ia incentivá-los a beber para que isso trouxesse lucro para o dono da loja. Não era o estilo de vida que eu queria para mim, mas o salário era bem convidativo. No outro dia eu fui trabalhar e antes de entrar no meu trabalho, eu estava com a Bíblia dentro do carro e falei para Deus: Deus, esse trabalho é quase irrecusável. O que eu devo fazer? Foi quando eu abri a Bíblia e ali Deus falou comigo e dizendo que o salário de coisas que não é justa não seria bênção para a minha vida. Eu não me recordo qual é o capítulo e nem versículo que está escrito isso, mas foi mais ou menos dessa maneira. Não estou falando contra as pessoas que trabalham nesse setor, que trabalham com esse tipo de coisas. Não estou falando que essas coisas é errada, mas para mim aquele serviço não era o adequado. Eu fechei a Bíblia, liguei para o rapaz e disse que eu não aceitaria o serviço. E para minha surpresa, gente, quando eu
pisei dentro da fábrica, que eu bati o cartão, uma amiga minha falou assim: olha, eu sei que você mudou, que você está precisando de coisas, e eu tenho um amigo que ele comprou uma casa e ele está doando tudo que ele tem no apartamento antigo, porque ele comprou tudo novo. Glória a Deus, Deus me honrou. Eu não precisei fazer aquele tipo de serviço e Deus me honrou mobiliando tudo a minha casa. Lembram, gente, no outro vídeo que eu disse que o pai do meu filho, no qual eu ia casar, ele desafiou a Deus falando para mim por que Deus não me abençoava se eu fazia as coisas certo. E eu disse para ele que Deus ia me abençoar tanto, a ponto de eu ter repetido e levar para ele. E foi o que aconteceu, gente. Tudo que eu recebia repetido, gente, eu ia até a casa dele e falava assim: tá vendo isso daqui? Foi o Deus que você disse que não me abençoava. Me abençoou tanto e está abençoando você por tabela. E glória a Deus, Deus foi justificado e Deus me abençoou de uma tal maneira naquela semana que eu consegui mobiliar a minha casa inteirinha, calando a boca de bastante demônios que naquela época só queria ver o meu mal. Mas agora vocês devem estar se perguntando como eu fiz a respeito do carro. Foi quando eu estava ali, gente, sentada, e liguei para o rapaz que me apresentou, o outro rapaz que trocou a vaga comigo e foi embora para o Brasil, perguntando se ele não sabia disso. Ele falou que não. Eu estava chorando bastante. Ele ficou bastante preocupado porque foi ele que apresentou, mas ele não sabia da índole desse homem. E nessa hora, gente, um mecânico ligou para ele, na hora que eu estava conversando. Aí eu falei para o mecânico a situação e perguntei se ele podia ver a vaga ou se realmente não tinha o que fazer. Bom, gente, eu coloquei água no carro novamente. Consegui chegar até Omaizaki, onde tem uma oficina de mecânico do Ishikawa-san. Se o Ishikawa-san estiver assistindo esse vídeo, Ishikawa-san, um grande abraço para você. Você foi um marco ali na minha história, você fez parte da minha história, você foi o anjo que apareceu para mim. Fiquem comigo no próximo vídeo, que eu vou contar para vocês porque o Ishikawa mecânico foi mais um anjo que Deus colocou em minha vida. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sayonara.
Nossa, nossa.